Então vamos lá. O livro de Provérbios a gente geralmente conhece como aquela coleção de conselhos antigos, né? Dicas sobre moral, bom senso, mas e se um dos seus capítulos fosse na verdade algo mais? Tipo, um projeto codificado para autoconstrução. Olha só este versículo, por exemplo. Parece bem direto, né? Trabalhe duro e você vai prosperar. É um conselho ótimo, claro. Mas será que é só isso? Será que não tem uma camada mais profunda aí? E é exatamente aí que a coisa fica interessante, porque para alguns pensadores, essa leitura mais óbvia é só a ponta do iceberg. A verdadeira questão que eles levantam muda completamente o jogo. Dentro dessas tradições, o capítulo 10 de Provérbios não é só uma lista de ditados. Ele é encarado como um verdadeiro tratado de construção da pedra polida, um manual preciso para a tarefa mais difícil que existe, a construção de si mesmo. E como em qualquer projeto de construção, tudo começa com a matéria-prima e um objetivo claro. A meta aqui é a tal da pedra polida. A pedra polida é basicamente um símbolo para a pessoa que se tornou íntegra, estável e refinada. É o ideal de um ser humano que se aperfeiçoou pelo próprio esforço, de forma consciente. Então a grande virada de chave é esta: os versículos deixam de ser só conselhos e viram ferramentas. Pensa num martelo e num cinzel, usados para tirar as imperfeições da pedra bruta, que somos nós, com nossas falhas e potencial, para revelar a perfeição que existe por dentro. Para entender como usar essas ferramentas, primeiro a gente precisa sacar a estrutura do manual. E o capítulo 10 é todo construído em cima de um princípio fundamental, a dualidade. O primeiro versículo já dá o tom. De um lado, o sábio, do outro, o insensato. Mas o que isso simboliza de verdade? A simbologia aqui é fascinante. O filho sábio representa a nossa parte que busca a sabedoria e o equilíbrio associada ao pilar da estabilidade. Já o filho insensato, esse é o nosso ego descontrolado, as paixões que geram o caos, ligadas ao pilar da força bruta. Juntos, eles são a dualidade que a gente precisa aprender a harmonizar. E a dualidade continua. Desta vez, o contraste é entre a riqueza material egoísta e o poder que a justiça tem de durar. E para entender justiça aqui, é bom conhecer o termo hebraico tzedaká. Não é só sobre caridade ou seguir leis. É um princípio de retidão, de fazer o que é eticamente correto em qualquer situação. Nessa interpretação, os tesouros desonestos são os ganhos do ego, sabe? Cascas vazias, sem valor espiritual. A tzedaká, a ação correta, pelo contrário, é o que constrói um legado de verdade, o que, simbolicamente, livra da morte. Ok, a dualidade está clara. Mas como, na prática, se faz esse trabalho de polir a pedra? Quais são as ferramentas que o texto oferece? E aí voltamos ao nosso primeiro provérbio. Dentro desse sistema, ele vira a instrução principal. A mão laboriosa não fala só de trabalho físico, mas do esforço contínuo no autoaperfeiçoamento. O processo fica nítido. A gente começa como pedra bruta. Usa a diligência, o estudo e a justiça como ferramentas para se lapidar. E o resultado é a pedra polida. Um ser humano que acumulou a verdadeira riqueza, a sabedoria. Além do trabalho, outra ferramenta, ou talvez uma arma, é destacada o tempo todo no capítulo 10, a fala, o poder que as nossas palavras carregam. Olha o contraste aí de novo. A fala pode ser uma fonte de vida que nutre e constrói, ou pode ser uma arma que esconde violência e destrói tudo pela frente. E o capítulo detalha isso de forma brilhante. A fala do justo produz sabedoria, alimenta, tem valor. A do ímpio leva à ruína, espalha a calúnia, esconde o ódio. O texto meio que força a gente a se perguntar que tipo de arquiteto cada um de nós é com as próprias palavras. A gente constrói ou demole? Então, depois de todo esse trabalho com as ferramentas da diligência e da fala correta, qual é o resultado? O que define a estrutura da pedra que finalmente foi polida? Esse versículo introduz o elemento final, o cimento que une toda a construção, o amor. Não no sentido romântico, mas como uma força que une, que dá coesão. O ódio é uma força que desintegra, que cria rachaduras na estrutura. O amor, nessa visão, é a cadeia de união, a força que mantém tudo coeso, que tolera as imperfeições e que promove a harmonia. E aqui a gente chega ao clímax do projeto. Este versículo é a promessa final do manual. O perverso, o instável, a tempestade leva embora. Mas o justo tem um fundamento eterno. Isso nos leva de volta ao começo. A pessoa justa é a pedra polida, é a própria estrutura estável,
a pedra cúbica que serve de alicerce não só para si, mas para a construção de um templo maior. É a fonte de estabilidade quando tudo ao redor é caos. Portanto, da próxima vez que alguém ler Provérbios 10, talvez não veja só uma lista de regras, talvez enxergue um projeto, um manual de instruções para a tarefa mais importante de todas, a construção de um caráter sólido, de uma vida com um fundamento que nenhuma tempestade pode abalar.